do que sai da nossa boca, porque caiu no nosso coração. Sim ou não? Você consegue entender isso? Sabe, quando nós estamos aqui ministrando, quando uma pessoa sobe, quando outra pessoa sobe, quando alguém vem trazer uma palavra para você, querida, aqui nessa igreja, nós sabemos que não é uma palestra. Porque uma palestra é só um conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre, como a voz funciona. Eu vou dar uma palestra, não a ministração da palavra. Eu posso até no meio da palestra falar, você entendeu? Amém? Mas não deixe de ser uma palestra. Só que aqui nós não estamos em uma palestra. Nós estamos ouvindo uma palavra que muda a nossa vida, que coloca a gente em movimento, que faz a gente andar, que faz a gente correr, que faz a gente ter resultado. E por que nós vamos ter resultado? Porque a operação que nós fazemos parte, ela já é bem sucedida. Ele já é vitorioso. Nós cantamos, vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Ele me guarda onde? Na operação que ele me mandou fazer. E aí, quando a gente olha para o corpo de Cristo, eu quero que você entenda. Cada um de nós aqui tem um lugar no corpo de Cristo. Quando a gente lê também Romanos 13, 1 Coríntios 13 também, que vem falando sobre a igreja, que vem falando da igreja, está cada um no seu lugar, cada um trabalhando. Vocês aqui sabem, quem já me conhece há mais tempo, que eu gosto muito de quebra-cabeça. Inclusive eu estava lá terminando um de 3.000 peças. Tive que fechar, já estou para abrir ele de novo, para terminar. O que é um quebra-cabeça? Algo natural. Se você já fez um quebra-cabeça, você sabe que aquela peça só cabe naquele espaço. Não entra em outro lugar. Não é? Pode ser igual, pode ser assim, muito igual, mas existem milímetros de diferença que não vai caber. Tanto pelo tamanho, quanto pela forma, quanto pela paisagem. Outro dia eu fiz um que em cima era um céu laranja e embaixo era uma estação de trem que tinha muito cinza e preto. Não adiantava eu pegar uma pecinha de baixo que era cinza e colocar em cima no céu. Mesmo que aparentemente ela entrasse, lá não era o lugar dela. Quando você olha, você fala, está no lugar errado isso aqui. E você sabe que a igreja é assim que funciona. Todos nós temos uma função, todos nós temos um lugar, todos nós temos algo que encaixa e a gente precisa entender onde nós precisamos entrar e nos encaixarmos na obra do Senhor. Porque ninguém, eu repito, ninguém, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ninguém é descartável. Ou seja, todo mundo tem uma função. Sabe quando sua mãe falava assim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo para as coisas ruins, mas para a obra de Deus, você é alguém muito importante. Às vezes você não consegue estar aqui servindo por um determinado momento na sua vida. Você não consegue, por exemplo, estar no departamento infantil, estar aqui no louvor ou estar no diaconato. Mas eu quero te dizer que existe um ministério muito poderoso dentro da igreja, que é o ministério da oração. A igreja não funciona sem oração. A igreja não funciona sem pessoas estarem reunidas em favor da igreja para orar. Vocês sabiam que o culto mais cheio deveria ser o culto de oração? Todos os cultos, na verdade, né? Todos os cultos. Porque um culto a gente ensina, o outro culto a gente celebra, no outro culto a gente ora, e alguns cultos específicos, a gente tem uma palavra específica. Mas você sabe que o culto de oração, ele é a base de uma igreja forte. Por que a oração é a base de uma igreja forte? Porque na oração nós estamos aqui gerando coisas que vão acontecer.
Eu oro na minha casa, você ora na sua casa. Todo crente ora, amém? Isso é fato. Todo crente ora. E eu também acho que todo crente pode orar mais. Agora, que todo crente ora. Mesmo que seja no momento de apuro. Senhor, em nome de Jesus, resolve isso logo. Senhor, em nome de Jesus, agora. Eu preciso fazer essa prova, eu preciso resolver isso, A gente ora. Porque a gente sabe que a gente tem acesso ao Pai. Agora, quando nós estamos reunidos em oração, como igreja, queridos, nós estamos gerando coisas aqui dentro. E sabe, nós estamos passando por momentos. Não necessariamente, um momento político, um momento dentro da nossa igreja, um momento isso, um momento aquilo. Mas é um momento onde as coisas estão se apertando. Sabe por quê? Vira para o seu irmão aí e fala assim: Jesus está voltando. Você sabe que eu não sou muito de mandar virar para o irmão e falar não, né? Então hoje me dê um desconto, amém? Amo vocês. Jesus está voltando. E sabe o que está acontecendo? Satanás, que está furioso e sempre estará, glória a Deus por isso, porque eu quero mais é que ele fique furioso mesmo. Satanás sabe que o tempo dele está acabando. Mas assim como nós não sabemos o dia que o Senhor vem, exatamente no dia tanto, de tal mês, de tal ano, a gente não sabe o que nós precisamos fazer. Diariamente entender que pode ser hoje. E Satanás sabe disso. Então, as coisas estão se apertando, o mundo está se apertando, algumas igrejas estão esfriando, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, que haveriam falsos profetas, que haveriam situações onde o mundo iria esfriar em relação a Jesus, em relação a Deus, em relação ao Espírito Santo. Então, o que está acontecendo, eu quero te dizer, é normal, e eu tenho uma péssima notícia para você, que não crê em Deus e que não é para você que crê. Lá no mundo, querido, eu quero te dizer, só vai piorar. Mas aqui dentro, o que vai acontecer? Fala comigo, só vai melhorar. Só vai melhorar e só vai melhorar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e nós estamos vivendo algo que o Senhor tem falado conosco há anos, porque Ele diz, lá em Malaquias 3,18 a nosso respeito, então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Por quê, querido? Porque Ele tem interesse em mostrar para o mundo que nós somos diferentes. E nós somos diferentes. Por isso que a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Eu não posso ser cooperadora de Deus, eu não posso ter o meu bottom, aquele broche que quando você trabalha numa empresa, eu já trabalhei num hotel, que aí a gente ganhava um prêmio, todo mundo ganhava um bottom. E a gente exibia com orgulho aquele bottom. Por quê? Porque nós estávamos representando aquele estabelecimento. Então, nós, como representantes de Deus, como cooperadores, estamos exibindo o que para as pessoas? Não é pelo muito falar, são pelas nossas obras, são pelas coisas que nós fazemos e também pelas coisas que nós deixamos de fazer. Eu não sei você, mas dentro da minha família tem aquela coisa assim, a Isvi e o Alexandre não vão, não faça festa domingo, porque eles não vão. E não vou mesmo, querido. Para eu deixar de ir para um culto, que inclusive semana que vem nós não estaremos aqui, porque é a formatura do meu marido, e aí é algo que eu vou estar lá, amém, na formatura dele. Eu não sei se é semana que vem ou é na outra, mas eu sei que é numa quinta, amém? Mas deixar de congregar para ir para uma festa de aniversário da filha, do sobrinho, do cunhado, do cachorro, do papagaio, do vizinho, só porque você foi convidado? Eu prefiro olhar e falar assim, não convida não, que eles não vão. É isso mesmo, querido, não convida não, que eu não vou não.
Esses eventos que pode ser outro dia? Por quê? Porque eles entendem que eu e você, como cooperadores de Deus, temos uma missão, que é servir ao Senhor. E para servirmos ao Senhor, nós precisamos aprender do Senhor, nós precisamos orar. E aí eu quero voltar nisso de oração e no fazer. Abra sua Bíblia em Mateus 21. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Eu estava em uma igreja ontem à noite, fui ministrar na igreja de um aluno meu lá do Rema. E eu achei engraçado porque ele falou assim, ela é uma profeta. E aí no final do culto uma pessoa me falou assim, professora, eu achei que você ia dar profecia para todo mundo, colocar o dedo na nossa cara e falar, eis que te digo, eis que te digo. Mas você ministrou uma palavra que você falou, eis que te digo, para todo mundo junto. Eu falei, é desse jeito, porque essa é a palavra que nós cremos. Quando Deus fala com você individualmente, não é muito bom? É, querida, é muito bom. É muito bom. Mas a gente não vive do individual, a gente vive de sentar e ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. E o nosso individual é com Deus. É esse individual que nós vivemos. Não é esse individual de correr atrás e falar assim, gente, quem é profeta aí? Vamos lá, eu estou numa causa, eu estou precisando de uma profecia de alguém. Eu não sei você, mas eu já não corro, eu nunca corri, na verdade. Eu já meio que nasci dentro do verbo da vida, né? Nunca corri atrás de ninguém, não. Mas sabe, quando a gente olha que de Deus nós somos cooperadores, que nós representamos Cristo, que a nossa vida fala, que nós estamos na missão de Cristo, na operação que Cristo tem feito, que nós temos tudo o que nós precisamos. Mas, Isva, eu não tenho vivido tudo o que eu preciso. Eu quero te dizer, é em oração que você vai conquistar aquilo que você precisa. Porque, sabe, nós temos, eu vou ler aqui o texto, amém? Não esqueci não. Mas nós temos aquele quadro ali atrás, que é da mulher do fluxo de sangue. Aquela pintura, eu já falei para vocês, mas vou falar novamente. Aquela pintura é de um pintor, né, de um artista chileno, em que ele retrata essa mulher que, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades, diante de toda a fraqueza dela, ela consegue triscar na roupa, na orla de Jesus. E é interessante porque o que mais me chama a atenção nessa história é que quando ela trisca nele, ela fica pura e não é ele que fica imundo. Porque, de acordo com o costume da época, pelo que ela tinha, pela hemorragia que ela tinha, pela doença, pela enfermidade que ela tinha, ela não poderia encostar em ninguém. Porque se ela encostasse em alguém, aquela pessoa também ficava imunda. Mas ela falou, se eu somente lhe tocar, se eu somente lhe tocar, se eu somente... Ela sabia que se ela tocasse em alguém, alguém ficaria imundo. Mas ela sabia que se ela tocasse nele, ela estaria limpa. E sabe, você está procurando, você está buscando coisas que você está buscando nas pessoas. Eu quero te dizer, é nele que você vai encontrar o que você precisa. A sua dor, o que você está passando, o seu problema, seja lá o que for, querido. Em Cristo, em Deus, você tem resposta, auxílio e consolo. Por quê? Porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Mateus, você abriu lá 21. A partir do 28. Eu quero ler aqui uma parábola. Eu tenho lido algumas parábolas e elas têm falado muito ao meu coração. O Senhor falou comigo sobre essa parábola. Eu quero compartilhar algo com vocês.
A parábola dos dois filhos. Aqui, Mateus 21, né, vem falando da entrada triunfal de Jesus. Eu gosto de colocar a gente dentro de um contexto do que aquilo foi falado, para que a gente entenda o momento em que isso foi falado. Primeiramente, todas as vezes que você lê a palavra, todas as vezes que você lê os evangelhos, por exemplo, você precisa entender, Jesus não tinha morrido ainda não tinha ressuscitado, amém? Então, muitas coisas que eles viveram, que está aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ainda estava vivo. Ou seja, ainda era o tempo, digamos assim, da antiga aliança. Jesus estava para morrer e ressuscitar, mas ele não tinha morrido ainda. Então, quando Jesus vem aqui, no 21, que tem a entrada dele triunfante em Jerusalém, que ele entende que as pessoas que andavam perto dele entendem que o tempo dele ali estava acabando, apesar delas não saberem exatamente o que aquilo significava, mas ele sempre falava, ele sempre remetia algo em relação a isso. Aí ele vem falando algumas parábolas, por exemplo, da figueira infrutífera também, que é outra muito interessante, que entra dentro desse tema que de Deus nós somos cooperadores. Se nós somos cooperadores, nós não podemos ser infrutíferos, querido. Porque, olha só, assim como eu dei esse exemplo do funcionário, do Tiago, por exemplo, né? O exemplo que eu... Exemplo, né? Vocês entenderam que foi do exemplo que eu dei, né? Se ele começar a não dar resultado, o que vai acontecer com ele? Você está o quê? Demitido. Mas não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir outra coisa, não é? E aí aqui, no 21, vem a figueira infrutífera. E aí no 22, no 21 não, o 21 a partir do 18, mas eu vou ler a partir do 28. Está aqui o 28? Sim. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois ele, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então o segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O que você acha? Você acha? O que você acha? Quem fez a vontade do pai? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia e foi? O que você acha? O que não ia e foi? O que disse que não ia, né? O que disse que não ia e não foi? Porque, olha só, qual dos 2? Aí aqui eles disseram, está aqui a resposta, o primeiro, né? Aquelas pessoas que estavam ouvindo. Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Ou seja, elas estão pegando muito mais rápido que o que eu estou dizendo aqui para vocês. Presta atenção, Jesus estava dizendo. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não credes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Parece que Jesus foge do assunto. Quando ele fala assim, todo mundo respondeu: o primeiro. O que disse que ia e não foi. E aí Jesus olha e fala assim: ei, olha só. Não é assim que está funcionando, não. Nós precisamos ser rápidos em dizer que nós vamos e nós precisamos ir. Porque não é somente ir, mas é ter no coração que nós queremos ir, que nós decidimos ir, que nós estamos posicionados. Porque se de Deus nós somos cooperadores, se nós cremos e nós falamos, se nós cremos no que nós estamos fazendo e nós falamos o que nós estamos fazendo e nós fazemos o que nós estamos falando, nós precisamos dizer: Senhor, conte conosco, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, porque de Ti eu sou cooperadora. Me envia. Eu não quero, Senhor, falar que eu não vou e te entristecer em um primeiro momento. Você já ouviu de alguém uma resposta onde você precisava que a pessoa fizesse aquilo e ela falou: não vou fazer? Eu estou falando alguém, querido, porque um filho em sã consciência, um filho bom, um filho normal, se o pai pede alguma coisa, ele tem que falar: sim, senhor, eu vou, sim, senhora. Talvez não desse jeito, depende do costume da sua casa, amém? Não estou colocando costume aqui na casa de ninguém.
Mas se o pai fala, vai arrumar o quarto. Sim, estou indo. Fala, sim, eu vou. Aí o quarto está bagunçado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Ele fez como aqui. Como o filho que disse que ia e não foi. Agora, quando você manda o filho arrumar o quarto, ou coisas básicas, menino, vai escovar o dente. Menino, vai tomar banho. Coisas que são de higiene, digamos assim, né? Todo mundo tem que fazer. Menino, vai... Não, não vou não. Ah, querido, meus filhos não me respondem assim não. Nem lá na sua casa, né, Hélio? Porque quando responde assim, a gente fica bravo, a gente fica triste, é ou não é? Imagina, Valéria, Felipe olhando para você, não vou, mãe. Imagina, o Bruno, adulto, Fernandinha, adulta, falando, não vou. Talvez os seus netos ali pequenininhos, que não entendem muito ainda de regra, de causa e consequência, né? De causa assim. Pode até falar assim, vou não, vovô. Mas a gente tem uma compaixão com eles, porque eles estão o quê? Aprendendo. Mas mesmo assim, a gente ensina que tem que ir. Boa oportunidade para ensinar. Você sabe que Deus tem falado, querido, coisas ao nosso coração. E o que eu quero dizer para você essa noite é que de Deus nós somos cooperadores. Nós precisamos orar, nós precisamos entender que Ele já achou em nós tudo o que nós precisávamos, nós passamos em todas as seleções, e eu vou te dizer, nem foi um concurso como os concursos públicos de Brasília, que você tem que estudar anos e anos e anos, e ainda tem um número de vaga para você passar. Não, em Cristo não existe concurso, mas existe algo. Todos aqueles que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque quem era para receber não quis. Então, o que aconteceu? Nós podemos receber. Isso aí é outro assunto, isso é outro ensino, amém? Mas, de Deus nós somos cooperadores. E nós somos cooperadores de Deus em toda a nossa vida. E eu quero dizer algo para você. O Senhor tem comunicado coisas às nossas vidas. As nossas vidas como igreja, as nossas vidas como família e as nossas vidas como indivíduo. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, não tenha medo de ir naquilo que eu tenho falado com vocês. Nós estamos deixando de viver grandes coisas porque nós estamos com medo. E o Senhor está dizendo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, nós cantamos hoje, não temo a tempestade, que ela me assombra, porque o Senhor, querido, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Não precisamos ter medo, nós podemos andar, nós podemos avançar. Nós não somos pequenos, nós não somos um lugarzinho pequeno que nós precisamos fazer a nossa parte, senão tudo vai desmoronar. Faça a sua parte, querido, porque de Deus você é cooperador, mas entenda, a obra é dele, o mover é dele, o poder é dele, a vida é dele, a resposta é dele. Nós estamos aqui como cooperadores de Deus. Essa obra não é nossa, querido, essa obra não é sua. Agora eu quero te dizer, entre em oração diante do Senhor, porque Ele vai falar com você, Ele vai falar desse jeito. Filho, vai trabalhar na vinha, e qual vai ser a sua resposta? Tem alguém aqui, gente? Ele vai chegar diante de você e vai falar, vai trabalhar na vinha, e qual vai ser a sua resposta? E você tem que ir, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. A gente pode colocar um outro tópico aqui, a hipocrisia das pessoas. Nós estamos fazendo, nós podemos, nós temos, nós vamos, nós isso, nós aquilo, mas na hora do vamos ver, tem 2 ou 3 ou 5 fazendo. Você faz parte de algo muito grande. Você faz parte de algo muito grande que Deus está fazendo nessa terra, e Ele está te dizendo, eu quero te abençoar como indivíduo, eu quero te abençoar como família, e eu quero te abençoar como igreja.
Deus sempre vai trabalhar nessas 3 áreas da sua vida. Enquanto você é indivíduo, enquanto você é família, enquanto você é igreja. Existem coisas que só vai acontecer com você. E existem coisas que vão acontecer com você e a sua família. Quantas vezes, queridos, nós vivemos coisas diante do Senhor. Ei, o Senhor quer nos dar viagem de férias. Quanto tempo você não tira férias com a sua família? Ei, o Senhor quer te dar viagens. O Senhor quer te dar viagem de férias. O Senhor quer te dar descanso. O Senhor quer te colocar em lugares, querido, onde você possa descansar no Senhor. Passar o dia tomando água de coco e olhando para o mar. Ou na neve, se você quiser a neve. Ou na montanha, se você quiser a montanha. Vocês sabem que o meu negócio é United States of America. Vocês sabem por quê, né? Meu coração, tem uma parte do meu coração que está lá. Mas, gente, ir para a praia é bom demais, fala a verdade. O que o Senhor está dizendo? De Deus nós somos cooperadores. Ele está nos entregando coisas, Ele está nos dando coisas. E Ele tem que olhar para nós, pedir coisas e nós vamos dizer, sim, Senhor, e nós temos que ir. Não porque nós achamos que nós vamos magoar se não fizer, mas porque nós sabemos que quando nós fazemos, nós somos abençoados no Senhor. Nós somos abençoados em coisas que o dinheiro não pode comprar, em portas que o dinheiro não pode abrir. Mas Ele pode abrir, Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu quero te dizer, por isso nós estamos alegres. Hoje as músicas que foram cantadas, eu vou te falar, foram perfeitas. Porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja Verbo da Vida do Guará. Ninguém pode parar o que nós estamos fazendo. Ninguém pode parar o que Deus colocou no nosso coração para que nós fizéssemos. Mas Deus nunca quis que você fizesse isso sozinho. Por isso que de Deus, todos nós somos cooperadores. Aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé, querido. É interessante porque eu tinha pensado uma outra forma, mas o Senhor foi conduzindo. E sabe, o Senhor realmente está dizendo para você, receba esta palavra nessa noite. É tempo de recompensas, diz o Senhor. É tempo de usufruir de coisas pela sua fidelidade. É tempo de usufruir de coisas porque você tem dito sim para o Senhor. É tempo de usufruir de coisas que você olha e aos teus olhos, ao seu bolso, você fala, eu não posso usufruir. Mas o Senhor está dizendo, vai usufruir porque eu tenho dado a vocês. Eu tenho dado como família, eu tenho dado como igreja, eu tenho dado como indivíduo, situações, circunstâncias vagas em lugares, vagas abertas, em lugares onde só o Senhor pode te colocar, querido, onde só o Senhor pode te colocar. Creia que existem tantas coisas para viver em Deus. Nós não vamos nos diminuir, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, nós não vamos parar de crescer, nós vamos avançar, porque muito mais tem o Senhor para nós, muito mais tem o Senhor por nós, muito mais tem o Senhor através de nós, e muito mais tem o Senhor apesar de nós, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, nós te amamos, o louvor por favor. Senhor, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Pai, o Senhor tem nos chamado. Ei, querido, coloque no seu coração uma resposta àquilo que o Senhor tem te chamado. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta àquilo que o Senhor tem falado com o seu coração? Nazismo, eu já falo com o Senhor. Fale de novo, querido, esta é a oportunidade. Existe algo disponível neste momento. Existe algo disponível neste momento.
que é a unção coletiva, onde nós ativamos grandes coisas no Senhor. Não porque sozinhos nós não podemos fazer, mas porque o Senhor ama a unidade. E é ali que o Senhor opera a bênção dele. Existem bênçãos específicas, Senhor. Existem bênçãos específicas que o Senhor tem nos dado essa noite. Existem bênçãos específicas que o Senhor tem aberto portas essa noite. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por viagens chegando, por respostas. Senhor, eu oro por casas próprias. Casa própria, Senhor, que todos nós, Senhor, possamos comprar a nossa casa própria, usufruir do melhor de Deus nessa terra. Pai, em nome de Jesus, abre portas, Senhor, traga dinheiro, Senhor, ideias, para que nós possamos comprar a nossa casa própria, Pai, em nome de Jesus. Pai, pessoas que precisam de carro, pessoas que precisam trocar de carro, pessoas que precisam, Senhor, diz que suas necessidades básicas sejam supridas, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque de Deus nós somos cooperadores, de Deus nós somos